Olá pessoal, hoje nós vamos falar do sistema de grandezas e medidas. Assim como a necessidade de contar, o ser humano vem desde a idade das cavernas com a necessidade de medir. Então ele media através de braças, ele media através de panos, né? de peles. Então ele fazia de polegadas, de pés, né? de pegadas. Então isso se tornou tão necessário nos dias atuais que foi criado um sistema legal de medidas, que é chamado de SI, né? Então, esses sistemas fizeram que os sistemas decimais contados de 10 em 10, daí a necessidade da gente ver os sistemas decimais, ver os décimos, os centésimos, os milésimos, né? Foram valendo para basicamente quase todas as medidas, tá? E aí nós vamos ver que as medidas, a grande maioria é medida de comprimento, tá? Nós vamos medir as coisas, um terreno, um móvel, uma casa. Então, essas medidas de comprimento, elas têm um padrão, que é o metro. E vocês vão ver que o metro é a unidade padrão. Aí tem aqueles menores do que o metro e aqueles maiores do que o metro. Assim também nas medidas de massa. O que é a medida de massa? É o peso, é o grama. Muita gente acha que é o quilo, não, é o grama. E aí nós vamos ver também os que são menores do que o grama e os que são maiores do que o grama. Nós temos também as medidas de temperatura, né? Precisamos saber também das medidas de temperatura. E aí nós vamos ver, né, em graus, as medidas de capacidade, que é quando a gente usa a parte líquida, né? Quando é a parte sólida, a gente usa a medida de massa. Mas e a parte líquida? Aí a gente vai usar o litro, né? O litro é a medida de capacidade do líquido. Então nós vamos aprender nesta semana, o metro, o litro e o grama, que é as unidades padrões. E aí nós temos na tabelinha aqui, chegar para cima para vocês verem, os submúltiplos. O que é isso, tia Aparecida? Olha aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Submúltiplo quer dizer menor 10 vezes, menor 100 vezes, menor 1000 vezes, tá? Então, daí nós temos o metro aqui, que é a medida de comprimento. Os submúltiplos dele vai ser o decímetro, o centímetro e o milímetro. E quando a gente usa uma reguinha, tá? Nós temos aqui a medida em centímetro, temos a parte de milímetro, que é esse pequenininhozinho aqui, e temos de 10 em 10, que vai ser o decímetro, e o metro, que vão ser 100 centímetros. E aí nós vamos ver os múltiplos. Bom, tia Aparecida, e os múltiplos quantos são? 10 vezes mais do que o metro,
100 vezes mais do que o metro e 1000 vezes mais do que o metro. Então, nós temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Então, eu tenho 1 metro. Para eu ter 1 quilômetro, eu vou ter 1000 metros. E aí nós vamos chegar ao litro. O litro, nós temos também a parte menor do que o litro, tá? Ó. Isso aqui tem 1 litro? Não. Isso aqui é menor do que o litro. Aqui nós temos 510 ml. Então, 510 ml, vai ficar aqui, ó. 5 no centímetro, 10 no 510 vai ficar aqui 5, 1 e 0, 0, no litro. E os múltiplos: decalitro, hectolitro, quilolitro. 10 vezes mais a mesma coisa. E o grama? O grama aí já é a medida de massa. Submúltiplos, como está dizendo, menor. Menor 10 vezes. Decigrama, centigrama, miligrama. E os maiores? Decagrama, hectograma, quilograma. Para eu ter 1 quilo de arroz, eu vou ter 1000 gramas. Entendeu? E é o grama. E aqui nós vamos falar das medidas de comprimento, tá? Dentro aqui da atividade de vocês, nós vamos ver aqui, olha, nós vamos ver qual a unidade correta para a gente trabalhar, metro, centímetro ou milímetro, de acordo com as situações, tá? Aqui tá pedindo, complete os espaços. 5 quilômetros equivale a quantos metros? Nós vamos ter que colocar o 5 aqui no quilômetro e colocar 0 para ver até quanto vai medir até chegar ao metro. Entenderam? Centímetro, quilômetro, metro. Se for centímetro, se for menor, nós acrescentamos o 0. Se for maior, aí nós colocamos a vírgula. E aqui tem, né, para vocês completarem, e durante a aula a gente vai colocando. Aqui nós temos as medidas, né? Nós vamos medir aqui, já tá aqui uma reguinha, né? Um alfinete, um lápis, a borracha e o pincel. E aí a gente vai ver a medida deles, né? Em que tá pedindo, né? Em centímetros. E aqui tá falando de perímetro. O que é o perímetro, professora? O perímetro é, o contorno da figura. Então, para eu saber o contorno da figura, eu vou ter que medir 100 metros, mais 100 metros, mais 70 metros e mais 70 metros. E aí, eu sei o perímetro, que é ao redor da figura. Aqui vocês vão calcular o perímetro dessas figuras que estão aqui, né? É só ver os lados. E aqui já é a medida de massa, tá? 2 quilos é igual a quantos gramas? Vai lá e coloca o 2 no quilo e até chegar ao grama, coloca 0. Entenderam? Aí tem as embalagens aqui,
arroz, café e feijão. Quantos pacotes de café? Aí nós vamos completar bonitinho aqui e dentro da aula, né? Ó, a balança está equilibrada. E aí vocês vão olhar aqui cada figura geométrica dessa, quanto que vale o peso de cada uma para vocês poderem responder, tá bom?